Olá, boa tarde. Eu preciso compartilhar uma mensagem, algo que Deus ministrou no meu coração agora à tarde. Eu estava indo embora para minha casa e passava aqui pela lagoa e Deus falou profundamente ao meu coração a respeito da pesca maravilhosa. Eu olhei para a lagoa e vi alguns barquinhos ancorados aqui. E o Espírito Santo começou a falar comigo e eu preciso falar com você aquilo que ele falou comigo nessa tarde. Eu me lembrei da pesca maravilhosa. Jesus estava em um deserto, em um momento a sós, ele e o Pai, ele e Deus. E saindo desse deserto, ele foi em direção ao mar da Galileia. Chegando lá, na beira dessa praia, desse lago, ele encontrou uma grande multidão que o esperava. E ele, no meio dessa grande multidão, ele viu também alguns homens, alguns pescadores, que estavam terminando de fazer o seu serviço, o seu trabalho, lavando as suas redes, guardando o seu material para trabalhar no dia seguinte. Só que Jesus sabia da noite que eles haviam passado, uma noite de muito trabalho, mas não conseguiram pescar nada, nenhum peixe eles estavam levando para sua casa, para vender, para também se alimentar. E Jesus, aproveitando dessa oportunidade, desse momento de frustração daqueles homens, Jesus avistou 2 barquinhos, sabe, na beira daquele lago. Só que ele não deu tanta importância. Ele escolheu logo o barco de Simão Pedro. Foi esse que Jesus escolheu. Mas a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Claro que ele não faz. Ele não é como o ser humano, como os homens, que escolhe a quem ajudar, escolhe a quem estender a mão. Não. Deus, ele estende a mão a todos. A todos que vêm a ele supre as necessidades. Como eu havia falado, havia ali naquele lugar, naquela lagoa, na beira daquela praia, uma grande multidão. E uma multidão de gente sofrida, com doenças, aflitas, perturbadas, cheias de demônios, de espíritos malignos, pessoas sedentas em ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de livramento, receber uma cura da parte do Senhor. E diz a Bíblia, diz o Evangelho, que Jesus atendeu a todos e curou a todos que estavam ali, dando a eles também alimento, cura, salvação, libertação, perdoando os pecados, salvando aquele povo. Ele não excluiu nenhum daqueles que estavam ali. Ele atendeu a todos. Mas na hora de escolher para servi-lo, na hora de escolher os seus discípulos, ele olhou para o barco e escolheu o barco de Simão Pedro e pediu emprestado aquele barco. E quando ele entrou no barco para pregar o evangelho do reino de Deus, pregar a palavra, logo de imediato Simão emprestou. Mas Simão Pedro não sabia o que iria acontecer na vida dele depois daquele dia, depois daquele momento em que o Senhor Jesus pediu o seu barco emprestado. Dentre daqueles 2 barcos,
o Senhor Jesus escolheu um. Na hora de escolher os barcos, na hora de escolher alguém, algum discípulo para servi-lo, aí sim, Jesus escolhe um lugar onde ele vai se sentir melhor, sabe, mais confortável para fazer a obra. Esse barco representa o meu coração, a minha vida, representa também a sua vida. E essa obra ele quer fazer em nós, a obra da salvação. Ele quer trabalhar na nossa vida, mas o nosso coração precisa demonstrar conforto para ele habitar. Jesus não quer entrar no seu barco e depois de algumas horas sair, não. Ele quer habitar no seu barco. Ele quer trabalhar na sua família. Ele quer trabalhar dentro da tua casa, dentro do teu lar, salvar a tua alma, salvar os teus parentes, fazer uma obra completa. Mas para isso, você precisa emprestar o seu coração para ele entrar. Emprestar o barquinho da sua vida. Pedro, sem saber, emprestou o seu barco para o Filho do Altíssimo, para o Filho de Deus, sem saber. Porque até então, para eles, Jesus era apenas um profeta. Mas quando Jesus se revelou como Senhor, como Filho do Altíssimo, quando o Espírito Santo encheu o coração de Pedro, aí ele viu que havia emprestado o barco para a pessoa certa. E depois que ele teve esse entendimento, os seus olhos se abriram e ele percebeu que ele emprestou para o Filho de Deus, ele já não emprestou mais. Ele entregou o seu barco. Ele deu o seu barco para Jesus. Jesus mandou com que ele fosse para o alto mar. E ele ainda questionou naquele momento dizendo: para que, Jesus, eu vou voltar para o mar se eu passei a noite toda e não consegui pegar peixe nenhum? E o Senhor vai fazer com que eu volte a pescar? E ele deu uma ordem e Pedro obedeceu. E Pedro pegou as redes já lavadas, colocou dentro do barco de novo e foi para o alto mar, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. E não é que ele lançou as redes no mar e pegou uma grande quantidade de peixe. Eles ficaram tão maravilhados, mas tão maravilhados com a pescaria, que eles não sabiam o que fazer com tanto peixe. E eles viram que foi o próprio Deus que os abençoou daquela forma. E aí, Pedro reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Que Jesus Cristo era o Criador de todas as coisas. Que Jesus Cristo tinha o controle de todas as coisas. Ele sabia onde estavam os cardumes de peixes. Até porque tudo estava no controle e foi Ele mesmo que criou os peixes para nos alimentar. E foi o Senhor que colocou os peixes naquela rede. E diz a Bíblia que o barco quase afundou de tanto peixe que havia. E chegando na beira da praia, ele deixou aqueles peixes ali na beirada e, a partir daquele momento, passou a seguir o Senhor Jesus, entregando a sua vida por completo para ele. E ali ele escolheu outros discípulos que estavam ali também, como Tiago, como João, que também eram pescadores, para também segui-los e servi-los. Jesus se sentiu tão bem, tão à vontade naquele barco, que ele começou a fazer uma obra maravilhosa na vida de Pedro e daqueles que estavam com ele, que ele separou para ser os seus discípulos. E isso me chamou muita atenção. Como está o seu coração nesse dia de hoje? Como está a sua vida? Você tem dado conforto para que o Espírito Santo habite em você?
Você tem hospedado a presença de Deus na sua vida? Ou a sua vida tem sido algo que o Senhor visita e vai embora? E quando você precisa de novo, Ele vem e depois você mesmo o despede, quando não precisa mais. Nós não devemos agir dessa forma. Não devemos fazer dessa maneira. O Senhor quer habitar dentro de nós. E Ele quer começar a fazer uma obra linda no nosso coração, na nossa alma. E Ele está disposto a fazer isso. O mais interessado em fazer essa obra é Ele. Agora, Ele vai depender de você. Se você vai abrir o seu coração por completo ou com reservas, ou pela metade. Eu me lembro de uma passagem que Jesus iria atravessar o mar. E ele estava muito cansado de ter trabalhado o dia todo. E ele pegou um travesseiro e foi lá para a polpa, sabe, daquele barco, para dormir. O barco de Simão. Eles iriam atravessar para ir até uma ilha para salvar e libertar a vida de 2 rapazes que estavam terrivelmente endemoniados. Só que Jesus, cansado de um trabalho o dia todo, ele foi dormir, descansar. Ninguém descansa, ninguém dorme num lugar desconfortável, não. Se Jesus encontrou um ambiente para descansar, é porque aquele barco estava agradável. O ambiente, a conversa, o convívio estava agradável. E ele fez daquele barco uma hospedagem, um lugar de descanso. Mesmo depois daquela tempestade, Jesus conseguiu descansar para iniciar uma grande obra naquela ilha aonde eles iriam chegar. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você, está me fazendo nessa hora. Será que nós estamos dando conforto, o conforto necessário para que Ele habite dentro do nosso coração? Talvez Ele não escolheu aquele outro barco lá na beira da praia no início, porque aquele barco estava muito ocupado. Talvez aquele barco não gerou para ele conforto, ou talvez não convidaram. Talvez ele não seria bem recebido pelo dono daquele barco. Talvez o dono daquele barco não iria acreditar em suas palavras. Mas ele escolheu de Pedro, porque ele sabia que Pedro iria o reconhecer como o Filho do Altíssimo, como o Senhor da sua vida. É isso que Deus quer para nós, que nós venhamos entregar a nossa vida, sabe? Entregar por completo para que Ele possa fazer uma grande obra. Pedro lançou a rede e ele pegou uma grande quantidade de peixe. E ele sabia que se ele desse mais peixe para Pedro, a rede não suportaria e nem o barco aguentaria. Assim é na nossa vida também. Assim é na minha vida, é na sua. Deus trabalha por porções. É de acordo com a nossa fé que Ele vai fazendo a obra na nossa vida. É da forma que a gente vai entregando o nosso coração para Ele, vai crendo, vai acreditando. É o nível da nossa fé. Quanto maior for a nossa fé, mais Ele vai trabalhando na nossa vida. Quanto maior for a nossa entrega, mais Ele vai fazendo coisas lindas e maravilhosas em nós. Eu prego todos os dias o Evangelho do Senhor Jesus nas redes sociais. E o quanto mais eu prego, mais Ele coloca a palavra no meu coração, porque é assim que funciona. Se você retê-la para si, de forma egoísta, Ele nunca vai te revelar nada. Mas se você passar aquilo que Ele está te revelando todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, Ele vai continuar revelando para você
os seus mistérios, a sua vontade, o seu querer, as coisas do alto, as coisas de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, mais desejo eu tenho de me alimentar por ela e de levar alimento também para aqueles que estão famintos espiritualmente. Eu tenho muita água para beber, porque o Espírito Santo me fornece dessa água que é a palavra de Deus. E eu quero passar um pouquinho dessa palavra, dessa água para você. Então, para terminar essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com você duas frases que Deus fala muito comigo. E eu tenho certeza que vai abençoar também a tua vida. A primeira é de que Deus se agrada do homem. Ele aceita o homem pela metade, com o seu coração inteiro. Mas ele não aceita o homem inteiro com o seu coração pela metade. Para ele começar a fazer uma obra na sua vida, aquilo que você tanto espera, a realização dos teus sonhos, a realização dos sonhos dele na sua vida, você precisa entregar o seu coração, o barquinho da sua vida por inteiro para ele. Ele não quer nada pela metade, ele quer você por inteiro. Então, aproveita essa oportunidade hoje, abre a porta do seu coração e deixa ele entrar. A segunda frase, que eu gosto muito, é de que Deus não está em busca de iates. Deus não foi a um clube de iates escolher navios, embarcações luxuosas, não. Ele foi à beira de uma praia e lá encontrou um barquinho de madeira e começou ali o seu ministério. Deus está em busca de pessoas simples, humildes, sabe? Com o coração totalmente aberto para que ele possa salvar a muitos através dessa pessoa. E essa pessoa é você. E ele está te escolhendo hoje para essa obra. Não seja um da multidão que só vai lá para buscar os favores dele. Não. Seja um altar do Senhor. Ele quer fazer do seu barquinho de madeira um altar para a sua pregação, para a sua palavra. Amém? Para a pregação do reino de Deus, do reino dos céus. Então, seja voluntário, entregue a sua vida no altar dele, faça da sua vida o altar do Senhor, e você vai ver milagres extraordinários acontecerem na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, aonde você for, na sua própria vida. E tudo o que você precisa, ele vai te dar, ele vai cuidar de você, ele não vai deixar faltar nada. Que você abra a mão de tudo, mas que se apegue ao seu evangelho, que se apegue à presença do Espírito Santo. Mas ele quer você por inteiro. Então se entregue nesse dia. Hoje é dia de salvação e ele quer te salvar. Então faça essa oração, desejando que ele venha habitar na sua vida e que possa encontrar um lugar de descanso, para que ele venha se sentir confortável na sua casa, dentro de você, para que isso aconteça e que ele possa salvar a tua alma. Que Deus abençoe a sua vida, proteja a sua família e ilumine todos os teus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus.